Se tem um anime que provoca debates, ele divide opiniões e mexe com quem tá assistindo, esse anime é Evangelion, né? Ele foi criado em 95 por Hideaki Anno, né? E é um anime que muitos dos públicos otakus, eles gostam muito, né? Às vezes as pessoas, elas admiram, né? E outras pessoas criticam. Nesse podcast, a gente vai falar sobre Evangelion, principalmente em comemoração aos 30 anos da obra, que eu acho que já tá quase nos 31 anos, né? E a gente vai comentar sobre temas de um anime, né? Que começou como lutas de robôs gigantes e depois virou um anime sobre depressão, sobre dificuldade dos protagonistas em interagirem com outros seres humanos e muito mais. Então não perca tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Savara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show. Meu nome é Mario e Shinji, parabéns. E junto comigo está o Seiji. Que é o Seiji e... Caramba, esse anime aqui é muito pesado. Evangelion é uma obra que ele tem muitas camadas, né? Você pode interpretá-lo simplesmente de uma forma muito superficial, que é um anime sobre luta da sobrevivência humana usando robôs gigantes. Mas, na verdade, Evangelion é sobre depressão, sobre solidão, sobre como as pessoas se conectam com outras pessoas e sobre outras camadas de interpretação que tem a ver com um pouco com religião, sobre cristianismo e tudo mais, né? E muita simbologia. Então, assim, por isso que muitas pessoas gostam de Evangelion, porque ele é um anime complexo. É, assim, ele na verdade ele reflete o que estava passando na cabeça do diretor da sua época, o Hideaki Anno, né? Que ele é bastante conhecido por ter muitos problemas de depressão e tudo mais, tristeza e tudo mais, e como ele reflete, encara tudo isso e tudo mais. A vida toda dele foi assim, né? E o Shinji é meio que um alter ego dele, né? Como que ele sofre com a história do pai, a história da vida dele, os problemas que ele encarou com a empresa, a Gaina, os processos que ele enfrentou, como ele lida com o amigo dele, o Miyazaki ajudou ele bastante, e por aí vai. Miyazaki do Estúdio Ghibli, né? Claro, o Miyazaki é um grande amigo do Hideaki Anno, tanto que ele chamou ele pra estrelar o Vidas ao Vento, que o Hideaki Anno é o protagonista, faz a voz do principal, né? Bom, mas assim, Evangelion é um anime antigo, né? Apesar de ele ter muitos remakes, né, coisas parecidas, ou até hoje tem coisas recentes dele, é a obra antiga, né? Então, pra quem não conhece, o que é Evangelion? Evangelho, na verdade, ele fala de uma história meio que futurista. Aconteceu um evento chamado Segundo Impacto, 15 anos antes da história acontecer, né? Em que criaturas chamadas anjos estão atacando New Tóquio, né? Uma Tóquio futurista. E para se defender dessas ameaças, a organização chamada NERV chamou crianças, incluindo o Shinji Ikari, que é o protagonista da história, que ele é o filho do diretor, né, o Gendo Ikari, é o diretor dessa NERV, para que ele entre num desses robôs gigantes, um mecha biológico, né, chamado Eva, que vem de Evangelion, e para atacar esses anjos e defender Neo Tóquio. É meio que isso. Se tem algo que eu gosto muito em Evangelion, é, na verdade, as interpretações com outras roteirizações, porque eu gosto muito mais do Chaves Evangelho do que o Evangelho de verdade. Como assim? Chaves, pilote o Eva, senão a Chiquinha irá no seu lugar. É mais ou menos isso, né? Que beleza. Evangelion, que nem você falou, né, citou essas coisas, ele traz a perspectiva de crianças, né? Na verdade, acho que eles têm em torno de 15 anos, né? Isso, são adolescentes. Tem uma explicação por que crianças precisam pilotar Evas? Então, não sei, talvez porque é um adolescente, ele ainda não é um adulto, então ele tem muitas coisas que acontecem na cabeça deles, nas mentes deles, né? As dificuldades, os problemas e tudo mais. E assim, eu lembro que tinha algumas teorias falando, né, por que precisaria ser exatamente isso. Talvez identificação com o público, porque é uma história que enfrenta a depressão, problemas psicológicos, a questão de existência e tudo mais, né, que é mais propício ver um adolescente encarando tudo isso, né? O seu lugar no mundo, né? E a história também fala do Shinji, cara, e como ele enfrenta o pai, né? E é uma questão... Um adolescente talvez seja mais fácil de ver isso no mundo real, né? Esse problema. Enfim, tem todo um problema, uma questão, né? Que Evangelho não é simplesmente uma história de luta de robô gigante. Isso. Não é. Tanto que qual é a fama que se dão ao New Genesis Evangelion? Ele é uma desconstrução do mecha. Exato.
Porque antes a história do Mecha você poderia facilmente resumir que era uma história de heroísmo, batalhas, algumas questões políticas, mas era simplesmente um piloto lutando um robô gigante mecânico, usando sua pura habilidade, derrotando inimigos em questões praticamente mais políticas. Apesar de que, se a gente pegar animes como Gundam, por exemplo, ele fala muito sobre política. Sim, o Gundam é político. Então, Mas tem outros também de robôs gigantes, estão por aí vai, né? Em questão, o Evangelion, ele é muito mais que isso, porque ele é muito mais, ele é questão psicológica, por exemplo, né? Enfrentar o inimigo não é simplesmente aquele inimigo ali que você tá enfrentando, você tem que enfrentar os seus problemas interiores. Mas aí tem um detalhe que muita gente, por exemplo, principalmente quem viveu nos anos 90 e 2000, né? Quando você fala com alguns otakus, fala qual que é o melhor anime que existe? As pessoas falam Evangelion. Muitas pessoas encaram Evangelion como uma das maiores obras dos animes. Aí eu faço a pergunta, Evangelion é subestimado ou superestimado? Ele é o que todo mundo fala? Cara, assim, ele não é pro gosto de todo mundo, né? Novamente, ele agrada sim as pessoas que gostam de histórias de robô gigante, de batalhas, só que ele não é só isso. Então, depende do que a pessoa tá querendo encarar, né? Se a pessoa tá preparada pra ver um anime profundo, psicológico, eu acho que ele é muito bom, excelente. A questão de animação na época também, ele é um marco, pelo menos no começo, né, enquanto ainda tinha orçamento. Depois que ao longo dos episódios foram chegando, você vê que o orçamento vai caindo, então tem que ser a habilidade do diretor pra poder contornar isso, né, quando o orçamento vai caindo. Então aí você vê muitas cenas estáticas, pessoas falando com um objeto na frente da boca, então eles vão contornando isso. O Shinji abaixado enquanto conversam com ele. Tipo um elevador estático que só viu o barulho do som, o pensamento. Mas assim, essa técnica também de baixo orçamento que você tentou organizar, você põe uma estética. A pessoa fala, olha que legal essa estética que foi feita. Ficou legal. E assim, foi até onde deu a animação, né? Tanto que a gente fala que os 2 últimos episódios é porque deu alguns problemas. Um deles é o orçamento, outro é o tempo, outro é a briga com o estúdio. Né? E tem tudo de tudo. Então, ainda tem essa questão, porque é uma maluquice o final de Evangelion, no sentido de que o anime tem um final. Depois eles lançaram um outro anime /filme que tem um outro final, que é o The End of Evangelion. Isso. Né? E depois tem os remakes ainda, que é o Rebuild. É outra coisa, né? Que é o Rebuild. Se eu não me engano, o anime de Evangelion original, ele tem 26 episódios. Isso, né? exatamente. E o 25 e 26 é uma doideira. Porque assim, a gente tá vendo a história normal, né? De como vai vir os anjos atacando a base da Nerve. Você tá o Shinji junto com a Asuka, a Rei, todo mundo se organizando pra poder derrotar cada anjo, cada ataque, cada investida. E aí você vem uma das investidas fortes, poderosas dos anjos. Isso. E aí nos 2 últimos episódios é toda uma questão de diálogo interior na cabeça do Shinji, especulações do que aconteceu. Então a gente pensa assim, tá, e cadê a ação que a gente quer ver? Cadê, cara? Todos os memes que as pessoas veem na internet, etc, sobre Evangelho, sabe, aquele parabéns, Shinji, parabéns, vem desses episódios, assim, que é uma doideira completa, né? A gente vai falar sobre isso, mas antes eu queria falar um pouco sobre os personagens, sabe? Porque eu acho que o que move Evangelion, que nem a gente falou, a princípio é um anime sobre os robôs gigantes, mas não é. Tudo bem, você tem os 3 protagonistas ali, né? Você tem o Shinji, você tem a Rei e você tem a Asuka, né? Isso. Os 3 controlam robôs gigantes. É isso que você precisa saber, e robôs gigantes da Nerve, e há uma agência lá pra combater esses seres extraterrestres que estão tentando destruir Tóquio, né? E o planeta. Você pode explicar o Evangelho dessa forma, mas o ponto é que cada um dos protagonistas, eles tem personalidades muito fortes, assim, fortes não de serem pessoas que nem falar, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma pessoa... Não, calma. Eles são muito bem construídos dentro da personalidade deles, né? Então, acho que começando pelo Shinji, né? Porque o Shinji, dizem que nem você falou, que ele é a interpretação do próprio Ano, né? Porque o Ano, ele tava numa época que ele tava muito depressivo, né? E o Shinji é a própria depressão, né? Isso. No anime, né? Isso, exatamente. O Hideaki Anno, novamente, como eu já disse, ele teve muitos problemas, né? Assim, acho que antes do Evangelho ele dirigiu um outro anime que deu muitos problemas, que deu dor de cabeça pra todo mundo, foi um pesadelo. E aí deram carta branca pra ele fazer uma outra história que ele acabou combinando com o Evangelho, né? Lembram que a Gainax, ele é uma das criações junto com o Hideaki Anno, junto com outras pessoas, então eles são os fundadores da Gainax e tudo mais, então ele tinha uma carta branca pra fazer algumas coisas. Então, na verdade, sim, Evangelion é tudo ideia do Hideaki Anno.
Praticamente, sabe? Tanto que depois acho que o mangá também teve a ideia dele também, né? Porque o anime é original, né? O mangá veio Primeiro depois, veio o né? anime, depois a gente teve o mangá. E o mangá até ele vai numa rota diferente do anime, ele termina de outro jeito, de forma diferente também, né? Enfim, mas de qualquer jeito, tudo reflete a questão do como que é o Hideaki Anno naquela época. O Shinji, então a gente vê que é um espelho, o alter ego dele, né? Então todo aqueles problemas ali, que ele encarar o pai, encarar esse robô, tudo cai nas costas dele, a pressão que ele quer fugir. Shinji entra nesse robô gigante maldito ali, cara, com 2 garotas ali e tudo mais, e pronto, né? E ele fala, não quero. Então, é uma pressão que o adolescente acaba enfrentando, né? Porque ele quer fugir dessas responsabilidades e tudo mais. Então, mas é que tá, o Shinji, ele é covarde ou o Shinji é humano? Não, ele é humano, né? Você acha que no anime ele é muito mais representado, olha, isso são características padrão do ser humano. Cara, sabe? ele é um adolescente muito que tem problema de relacionamento com o pai. É isso. Ele é covarde. Não covarde, ele não consegue encarar o pai. Teve o pai e a mãe morreu, né? E o pai culpa o filho, né? Pela morte da mãe, ou pela morte da esposa. Então ele se afasta do filho. E o filho só quer simplesmente se aproximar do pai. E aí ele obedece às ordens do pai. Vê essa oportunidade ali, ó, ele está mandando eu entrar nesse robô gigante. Não quero, mas pra ficar perto dele, eu acabo entrando nesse robô gigante. Exato. Mesmo não querendo. E que aí que vem o dilema que a gente tava falando, né? Que eu tava falando, que é o dilema do porco espinho, né? Do Schopenhauer, né? Que é isso, né? Que ele fala sobre, olha, o quanto as pessoas, elas precisam ficar juntas, né, pra combater a solidão, mas não muito juntas a ponto de elas não terem um conflito interno, né? Que é do porco espinho, quando ele tá com frio, eles se juntam, mas eles se cutucam ali, né? Então eles têm que manter uma distância igual, né? Que é o Shinji, ele precisa fazer isso, sabe? Ele não pode ficar sem o pai, né? Ele não quer ficar sem o pai, ele tem que manter uma distância ali pra ele não ser... não sofrer pela proximidade com o pai e ter um relacionamento mais harmonioso que ele consegue. Mas eu acho que... E é muito triste, eu acho que o Shinji, ele é uma grande vítima, né, na obra, né, de Evangelho, porque ele sofre pelo pai, ele sofre com até a própria Asuka também, que é uma pessoa extremamente abusiva com ele, né? Sim. Ele sofre com o que tá acontecendo no mundo, sabe? Ele sofre com as responsabilidades que ele tá tendo, então é muita coisa em cima dele. Isso enquanto ele tá passando pela puberdade, pela adolescência e tudo mais. E se você ver então, o filme o Rebuild of Evangelion, os 4, ele mais sofre ainda, cara. É tudo culpa dele. Então, a gente vai chegar lá. Pior ainda, é verdade, né? Mas aí, mano, olha que história, porque ele vai... É muito engraçado, eu reassisti Evangelion não há muito tempo, né? Inclusive, eu acho muito nostálgico que na Netflix você assiste super rápido, ainda 26 episódios, né? Tá dublado aí, né? Tá lá. A única coisa da Netflix é que não tem a engine original, né, cara? Botaram outra música qualquer porque não tinha mais os direitos de exibir a música. Mas aí tudo bem. Eu acho super nostálgico assistir Evangelion, tá? É tipo, tem uma pegada muito triste, meio melancólica quando você assiste o anime, né? Mas aí ele vai morar com aquela mina lá que eu esqueci o nome. Masato? Misato? Né? Misato, alguma acho que é coisa Misato. assim. Mano, ela é muito mais velha, ela bebe, etc, quando come com ele, mas a impressão que passa assistindo o anime é que ela dá em cima dele, sabe? É uma irmã mais velha. Mais velha. Esquisito, né? Sei lá, cara. E ainda tem a Asuka, né? Que ainda tem todo o relacionamento dele com a Asuka, assim, que é uma pessoa super difícil, etc. Então, me parece que ele é torturado psicologicamente o tempo todo, sabe? Sei, essa impressão. Pode ser, cara. Assim, quando ele foi construído, né, o Shinji... na verdade, o Shinji ele foi construído pra ele ser irritante pra gente. A gente tem umas coisas que a gente fica puto com ele. Muito puto, na verdade. Então, eu acho que talvez seja uma identificação com o adolescente. Sim. Que a gente vê. O adolescente tem todas as suas inseguranças, seus problemas, as suas solidões, algumas coisas que ele quer esbravejar, mas ele não consegue, fala que é tudo a culpa dele e tudo mais. Exato. E por isso que eu acho que o Shinji, eu acho que ele é um personagem bastante humano, na verdade, né? Eu não acho que o Shinji é covarde, porque a gente o Evangelho veio numa época que os principais animes, eram aqueles animes que falavam sobre coragem, sobre superação, sobre etc. aí. Não, tem que lembrar, aqueles animes de mecha, principalmente Gundam, os pilotos eram verdadeiros heróis, praticamente, sabe? Contra uma injustiça, que é
quer lutar, quer brigar, tudo Uhum. mais. O Shinji é o covarde, é o cara inseguro, enfim. Exato. E tá tudo bem ser assim, as pessoas vêm e se identificam bastante com o Shinji por causa disso, sabe? Então eu acho que sim, ele é um ser humano e Evangelho também vem com o Shinji como uma quebra do padrão dos animes shonen, sabe? Que nem eu falei, é o Naruto que sabe, é o super corajoso ali, etc, e tá sempre à frente, o Goku que também tá sempre combatendo o mal e tudo mais, e na verdade ele é o contrário, né? O Shinji, ele não é essa pessoa, não é esse herói que vai lá e vai combater o mal porque ele simplesmente é o correto a ser feito, sabe? Tem muita coisa envolvida, né? Aí você tem a Rei também, né? Que a Rei é uma outra pilota, né? De Evas, né? A Rei, ela coloca no estereótipo da Kudere. Kudere é uma dere, né? Garota que você pode falar que ela gosta de você, mas ela não transmite nenhuma emoção. Ah, não sabia desse estereótipo. Porque tem alguns assim, tipo, a Tsundere é aquela que te odeia, fala que eu te odeio, mas por dentro gosta de você. Uhum. A Yandere já é o contrário, ela gosta de você e na verdade gosta de quer te matar, Ah, sim. né? E a Kudere, ela não transmite nenhuma emoção, mas você acha que ela gosta de você. E que nem você falou, né? Ela já existia ali dentro da Nerve, né? E tudo mais, né? E ela pilota outro Eva, né? Então o Shinji tem que ser outro parceiro, assim, pra pilotar a Eva, né? Combater o mal também. Isso. Só que ela é aquela personagem, tipo, muito programadinha, assim, sabe? É o robozinho que... Sim, ela não tem emoções. É. Não tem emoções. É literalmente isso. Ela obedece às ordens do Gendo Ikari e pronto. O Gendo Ikari falou, olha, você vai trabalhar junto com o Shinji, tá bom. E aí fica a pergunta, né? Ela tem individualidade? Aparentemente parece que ela não tem, Uhum. ela só obedece ordens, né? Mas, assim, talvez ela consiga executar ordens por instinto. Talvez por ter... A gente acha que ela tem um apreço pelo Shinji, então vai fazer algumas coisas que não fariam em seu modo normal, né? Sim. Pra salvar o Shinji. Não sei. E você tem o contraponto da Rei, que é a Asuka, né? Que nem você falou, né? A Asuka é total emoção dela, né? Ela parece que é um tipo tsundere. Que ela fala que eu te odeio, que vai sair daqui, baka Shinji, e parece que ela gosta dele. Não sei. Também. A princípio sim. Tem aquele papo do, nossa, sozinho no sábado à noite, né? Que patético, tipo de coisa, né? Então, ela fica humilhando o Shinji o tempo todo. Apesar de que, assim, tem momentos, principalmente no anime, tem um episódio que eu gosto muito, né? Que eles vão precisar trabalhar em sincronia, né? Você lembra disso? Sim, lembro. Porque, na verdade, é um anjo que são dois anjos, né? E eles estão sempre em sincronia. Então você precisa derrotar ele ao mesmo tempo. Exato. E aí, pra eles entrarem em sincronia, eles precisam fazer tudo junto, né? O tempo todo. Claro, é um negócio do anime só pra criar meio que uma coisa afetiva ali pra mostrar, olha, talvez eles sejam um casal, não, enfim. Mas demonstra que ela aceita ele e tudo mais, né? Até que tem alguns momentos, assim, meio íntimos deles, né? Mas é legal, porque eu tava assistindo as Olimpíadas de Inverno agora, né? Teve a patinação de gel artística. O Japão? Teve isso. Também. Mas é legal porque eles estão tão em sincronia, né, que eles precisam andar juntos. Eu lembrei do episódio de Evangelho. Assim, sabe? Acho que você tem que trabalhar a sincronia, né? Então é uma forma deles melhorarem, né? Então ela vai evoluindo até, né? Só que ela é uma pessoa que ela demonstra a insegurança dela através das emoções dela, né? Dela falar, ser ríspida, né? Ser egocêntrica, sabe? O ego dela fala mais alto porque mostra muita insegurança e os traumas dela, né? Porque ela é uma pessoa completamente traumatizada. Não, sim, ela é o contraposto do Shinji. Isso, o Shinji, ele não consegue externar algumas coisas, segura, reprimir e ela fala. Ela solta mesmo. E o principal alvo é o Shinji, que ela solta os cachorros em cima dele. E aí a gente tem esses três personagens, né? Então, são esses três personagens que fazem a história andar, né? E você tem esses contrapontos de uma forma emocional, né? Que a gente falou, Evangelion tem várias camadas. São as três crianças, né? Olha só, que é o Mário do Futuro vindo pra falar que, infelizmente, a gente teve um probleminha com o vídeo nessa parte do podcast, então, a partir de agora, a gente vai seguir sem o vídeo e somente com o áudio, tá? A gente pede desculpas, mas, infelizmente, a gente tá adaptando algumas coisinhas técnicas, tá bom? Se você tá só ouvindo por áudio, então acho que não vai ter nenhum problema. E aí que tem as divergências, né? Porque, assim, Evangelion, cada um dos episódios são eles enfrentando robôs, inimigos, etc. E mostrando o lado emocional e mostrando mais do background deles e eles tentando evoluir em relação a isso, né? Na verdade, a história parece assim. No começo olha só, tem crianças pilotando robôs gigantes e vem esses anjos aqui, essas criaturas que você precisa derrotar. E pronto, é isso, uma ação. Só que ao longo da história, ele vai mudando pra um lado psicológico. Parece que é uma mudança de roteiro, né? No meio do caminho, sabe? Não, vamos seguir agora por esse caminho. Acho que a gente tá perdendo um pouco o controle e vamos seguir aqui que é mais fácil, mais interessante, mais legal. Sei lá, cara. Alguma decisão editorial ali, né? Editorial não, alguma decisão ali de estúdio ou do próprio diretor, né? Pra seguir.
Então ele mudou de foco em algum momento nessa história. Então, explica, como é que a história de Evangelion se desenvolve no primeiro anime? No primeiro anime? Não, assim, vamos lá. Até uma certa ponto, é isso aí, ó. Lutas, batalhas, sabe? Como vai chegar esse anjo? Porque o anjo, ele tem um escudo. Sim. Né, o escudo AT, né, que é uma espécie de energia que protege, e aí você precisa achar um jeito de destruir, penetrar esse escudo, e tem várias técnicas, várias estratégias. Então, é um anime de estratégia militar em alguns momentos. Só que aí, de repente, a história fica focada muito na questão mental de cada um deles, né, principalmente no Shinji, né, com foco também na Asuka, o pessoal ali da Nerve também, e o foco no pai ali do Shinji, o Gendikare. Então, ele é muito introspectivo em alguns momentos, né. O Shinji, né? Também. Ao mesmo tempo que você vê que o orçamento vai caindo também, então eles vão focando muito na questão introspectiva, porque é mais diálogo, né, do que mais ação, mais animação. Então fica eu não sei, ficou uma coisa tão legal, cara, nesse mudança de rumo, que se fosse chegar na linha original, talvez fosse mais do mesmo em algum momento. Assim, ele é bonito em questão de desenho e arte. Então, a Gainax fez umas coisas bonitas. Não, a abertura, por exemplo, é muito marcante, todo mundo canta, todo mundo já ouviu falar essa música aí da abertura do Evangelion e tudo mais, então ele tem pontos marcantes. Agora, o ponto de virada mais importante é a parte introspectiva, sabe? A questão mental, psicológica, a discussão profunda, né? Já tinha uma questão sobre religiosidade, alguns aspectos mais profundos de conhecimento, que é legal. Então, quais são os principais pontos que Evangelho aborda sobre o cristianismo? Cara, assim, já o próprio nome, né? O Evangelho, né? E a abreviação do nome dos robôs gigantes, o Eva. E esse Eva tem os anjos também, e esses anjos vêm de uma criatura chamada Adão. E o Eva, ou na verdade é a base da Nerve, tá sendo atacada, por quê? Porque dentro da sua profundidade tem a Lilith. Tem vários pontos de religião, né? A própria lança de Longinus também tem a ver com um pouco de religião. Porque essa lança existe de acordo com o cristianismo, que foi uma lança que perfurou... Jesus Cristo, sabe? Quando ele tava na cruz, né? É isso aí. Então tem todas essas questões de pontos de religião, parte de religião, né? Que pro Hideakiano não importa pra ele. Ele não é cristão, não é religioso, então ele usa pra contar a história. E pra história, assim, é importante pra história, só que a história gira em torno dos 3 personagens, até dos 4 personagens, porque o pai do Shinji também entra nessa, mas dos 3 personagens, né? Então, ela é uma forma de você contar a história, né? Isso, na verdade é interessante porque vendo por fora, ou simplesmente sem analisar tudo, é a história desses personagens. Só que, na verdade, tem toda uma coisa por trás, um background, né? Sobre toda uma teoria, ainda mais envolvendo raças primordiais e o projeto de instrumentalidade humana, cara. O que são as teorias? O que eles fazem? Não, na verdade não é só a teoria, é o que é, de fato, toda a história. Só que, assim, o anime em si, talvez ele não dê tempo pra abordar tudo isso, cara. E essa informação a gente vai pegando lá no End of Evangelion, um pouco no mangá e principalmente no Rebuild of Evangelion. Lá estão todas as informações. Então, pra você pegar toda a informação completa de Evangelion, não dá pra ficar só no anime. Você tem que pegar tudo, um pouco de cada. E assim, é uma teoria grande. É grande, complexa, dá dor de cabeça até, cara. Mas é legal quando você tenta entender o que tá acontecendo. Só que é muito spoiler. É um spoiler gigante. Tá, então vamos deixar pra depois. Mas vamos só relembrar como que o final acaba, né? Porque qual deles? Do primeiro anime. Do primeiro anime. Então, o primeiro anime, assim, você tá um ataque maciço de um dos anjos ali, né? E aí provavelmente vai provocar o chamado terceiro impacto. E de repente você tá lá nesses 2 últimos episódios que você teve toda o que acontece na mente do Shinji, pela cabeça dele, toda a questão lá psicológica e um possível evento do terceiro impacto que aconteceu, sabe? A culpa dele e o parabéns, né, no final das contas. Então, aí é que tá, porque assim, a gente sabe se aconteceu o terceiro impacto. Então, o anime em si não ajuda muito a explicar isso. Talvez tenha acontecido, mas o anime em si ele não vai te ajudar, porque não deu tempo. Porque o Shinji entra numa neura, né? Ele acha que a culpa é dele. Exatamente. Só que aí ele começa a refletir sobre qual que é a responsabilidade dele, e a responsabilidade com o pai, sabe? É uma questão psicológica muito grande, né? E que aí sim ele fala, pera, eu entendi, né? Ele reflete sobre a interpersonalidade dele e sobre qual que é a responsabilidade dele com as outras pessoas, com o mundo e sobre ele mesmo. Que até aquela piada, ele entendia, aí quando ele entendeu, aí vem todo mundo aplaudindo, parabéns, Shinji, né? Que todo mundo fica confuso, tá bom, ok. Você entendeu e acabou assim? É sério que acabou? Acabou o Evangelho, acabou. Por isso que o final do primeiro anime, o episódio 26 é uma desgraça, sabe? É uma desgraça, por quê? Porque não deu tempo mesmo pra acabar, cara. Aí, sabe, vamos acabar. Vamos acabar. Né? O que o Shinji entende? Cara, assim, eu não sei o que ele entende. Ele, assim,
assim, ele aceitou a responsabilidade dele, a vida dele. Aceitou que as pessoas são assim, aceitou que ele que, na verdade, fica se culpando demais pelas responsabilidades do pai, mas enfim, tem muita coisa sobre esse final. Mas todo mundo concorda que o final é ruim do anime. Ele é estranho. É no ruim. Ele é bem estranho, cara. Tanto que aí, depois eles fizeram o The End of Evangelion, certo? Na verdade, pra fazer o The End of Evangelion, eles fizeram antes o Death and Rebirth of Evangelion. É verdade. É que, na verdade, a gente não fala muito dele porque é um recap. É um recap de toda a história. O que importa é o The End of Evangelion. Isso. Que é o segundo filme, praticamente isso, o especial. Enfim, que, na verdade, ele mostra como é que acabou o verdadeiro Evangelion, na história dele. Então, ele, na verdade, ele ignora o episódio 25 e 26. Isso. Então, eu acho que ele meio que dá uma sequência a partir do 24. Exato. E é o que acontece? Cara, ele é um final trágico. É final trágico, cara. É o final apocalíptico. Acontece o terceiro impacto. E aí a Rei se sacrifica pra salvar... Isso. Não, todo mundo praticamente vai pra vala, menos o Shinji, que ficou ali junto com a Asuka catatônica ali, né? Na praia. Olhando pra Rei gigante na praia em volta de um suco de Fanta laranja, né? Exatamente. Então, ele é um final verdadeiro do Evangelion? Acho que é mais verdadeiro do que o episódio 25 e 26, porque ele dá uma sequência da ação. Tem toda uma ação ali, mostrando, né, tudo isso. E aí dá aquela final trágico, que a gente ficou assim, beleza, acabou de forma trágica. Ao contrário, por exemplo, do mangá, que deu um final feliz. Qual que é o final do mangá? Eu não conheço. Deu tudo certo, né? Que não teve terceiro impacto. Exatamente. Deu tudo certo, todo mundo teve a sua vida escolar de volta. Eles voltaram pra escola. Exatamente, cara. E é isso? É o final feliz. É a rota feliz. O que acontece com os personagens? Todo mundo vai pra escola, tá... Assim, acabou, todo mundo vem a sua sequência, Tóquio restaurada. Entendi. Então, acabou essas crises todas. É meio que isso. Faz tempo que tinha sido o final do Evangelho. Entendi. Nossa, eu não sabia, cara. Eu nunca tinha visto o final de Evangelho, né? Desse mangá. Então, na verdade, é todo um projeto. Então, assim, você teve o final do End of Evangelion, você teve a questão do mangá. Enquanto isso, a Gainax estava lá dando problemas ali financeiros, quebrando tudo, fazendo animes alguns... tentou ainda se manter com o Tengen Toppa Gurren Lagann, mas depois disso é só ladeira... de mecha também. Sim, o Tengen Toppa Gurren Lagann, sim, mas depois disso é só ladeira abaixo, cara. Não teve Medaka Box, que foi triste, e outros. Então, e o Hideaki Anno também acabou saindo lá da Gainax. Sim. E acabou construindo o seu próprio estúdio, o Estúdio Cara. E processou a Gainax, porque a Gainax estava devendo dinheiro pra ele. Padrão. Enquanto ele tava planejando fazer o próximo, que é o Rebuild of Evangelion, com o Estúdio Cara. E começar de novo, né? Ele sofre esse baque aí que a Gainax não vai pagar ele. Né? E aí ele fica em forma de depressão, cara. E aí ele tenta fazer o anime, só que aí ele sofre alguns problemas, né? E vai indo aos trancos e barrancos. Mas é meio que isso. O anime de Evangelho ficou anos nessa, né? Tipo, isso. Beleza, a gente teve 2 finais, mais um mangá, né? Que é outro final. É uma maluquice pra todo mundo, ninguém sabe qual linha seguir, ninguém sabe qual que é o final verdadeiro, ninguém sabe... Todo mundo tem uma interpretação, nascem as teorias. O ponto é que Evangelion, pra mim, se tornou uma referência cultural, principalmente porque as pessoas teorizaram muita coisa. As pessoas discutem Evangelho, elas começam a discutir Evangelho porque qual que é a interpretação que você tira em cima desse final, em cima desse, o que tá por trás do anime como um todo, qual que é a profundidade que você chega, tem os elementos de cristianismo e tudo mais, então é um anime que tem muita profundidade pra você discutir muitas coisas. Mas toda essa maluquice ainda gera mais teorias das pessoas e com o surgimento da internet, assim, a popularização da internet, fóruns, as pessoas passaram a discutir sobre isso e aí se criou uma cultura sobre o Evangelho. Sabe? Eu acho que o anime se popularizou desse jeito. Isso. É todo um projeto, é toda uma teoria de... Assim, porque teve muita coisa que não foi explicada ainda. Né? E aí deixou muita coisa aberta, aí você vai teorizando. Só que não tinha nada oficial, né, sobre o que é, de fato, toda a história do Evangelho, o que acontece. E é um projeto pessoal do Hideaki Anno, sem a pressão da Gainax, sem a pressão de tem que terminar dessa forma, nesse tempo, nesse prazo. Então ele foi fazendo no tempo que dava. Ele começou em 1 ano e depois ele foi demorando vários anos pra poder finalizar todos os 4 filmes. Exato. E aí ele veio com esses 4 filmes, né? Eu não lembro 100% dos títulos, mas se não me engano, o primeiro é o Rebuild of Evangelion 1.0, You Are, entre parênteses, Not Alone, né? Quer ver, ó? Eu acho que é isso. Eu tenho esses 2 DVDs aqui. Chegou aqui no Brasil de forma oficial, da Paris Filmes. Só tem os 2 primeiros, porque os outros 2 demoraram pra vir, né? Então, o primeiro, que é o 1. Aqui no DVD, ele vem como 1.11, porque é como foi no DVD. Mas no Japão, no cinema, era 1.0. You're Not Alone, né? Isso. E o segundo, You Cannot Advance. Isso. E o terceiro You Cannot Redo, acho que era esse. You Cannot Redo. O quarto, que é Evangelion... O quarto é o 3.0 mais 1.0. Isso, é exatamente isso. Eu não lembro o subtítulo dele, né? Eu assisti
assisti os 4 filmes. Primeiro que eu acho eles muito bons, né? Assim, dentro que eles se comprometem, né? Eu acho que ele dá um final, um final evoluído, sabe? Depois do Hideaki Anno, ele ter amadurecido a obra, amadurecido como pessoa e amadurecido os pensamentos dele pra ele refletir, olha, sobre o que é a obra, como é que eu finalizo isso e assim por diante, né? Não, é o final definitivo. Eu acho que não tem que ter mais evangelho depois disso, tá? Mas o 1.0, ele é exatamente 1.11, né? Ele é exatamente o... É um rebuild. Que tem um remake. É um remake, né? Ele é exatamente o anime, certo? Sim, ele é um remake, assim, ele mostra tudo até antes de aparecer a Asuka. Asuka, exato. Que ali o Shinji e a Rei lutando junto pra salvar, né, Nerve, etc, né? Então mostra meio que o relacionamento deles dois, né? E eu acho que a animação é muito bem feita. Não, assim, é uma animação excelente, cara, de grande qualidade. É um filme, sabe? Planejado, levando bastante tempo pra fazer. Sem a pressão de vir alguém ali e ter que lançar nesse período. Não. Hideaki Anno fez do jeito dele, no tempo dele. Exato. Né? Só que o primeiro filme, ele na verdade é meio que um remake da história do Evangelho. Então não tem nenhuma novidade. Exato. Só que ele é de uma história de qualidade melhor, de animação. Então, como eu já disse, é toda a história que vem até aparecer a Asuka. Toda a história até dentro do anime que não apareceu a Asuka, é o primeiro filme, o 1.0. É isso aí. Então é mais fácil de ver e entender. Isso. Aí o 2.0 a Asuka aparece, né? Isso. A Asuka, ela aparece, né? Mas ela tem uma pequena diferença lá no final do filme, de relação ao anime. Isso. Esse filme, até um pouco final, ele também é parecido com o anime, né? Apesar de não ter vários momentos de relacionamento entre o Shinji com a Asuka, né? Porque eles mantêm a Asuka como uma tsundere ali e pronto. De novo, são eles enfrentando Evas, anjos, né, e tudo mais, né? Só que, se eu não me engano, no final, acontece o terceiro impacto, é isso que acontece? Meio que assim, é o que acontece lá no final do segundo impacto. Não, desculpa, final do segundo filme. Você tinha, de fato, uma ameaça de um anjo. Isso. Né? Tem que lembrar que no anime, por exemplo, você tinha a tal da quarta criança. Lembra? Que era um amigo do Shinji da escola, identificou que ele podia um potencial de também estar lá. Esse cara não aparece. Na verdade, tem a outra personagem que é nova que apareceu, que é a Maki, né? A Mari, né? Apareceu ali. Só que tem uma sequência que na verdade devia ser com essa criança, que na verdade ela devia ser praticamente esmagada e morta dentro do Eva. Não foi, porque ela não tá lá. Então aconteceu, na verdade, com a Asuka, né? É ela que sofreu essa violência ali, de quase ser morta dentro. E o Shinji tá putaço também, né? Porque tem um anjo. E ele, na verdade, esse anjo, ele meio que pegou a Rei, englobou ela dentro dela, e ele tá desesperado pra salvar a Rei. E aí ele tá dentro do Eva, então ele faz de tudo pra resgatar a Rei. Então ela ataca o anjo, abre ele, chega perto dele, a Rei está presa no núcleo do anjo, e o Shinji consegue meio que pegar ela e encostar. Só que ele encosta no núcleo daquele anjo. E temos um problema. Porque aí a gente tem que falar toda uma teoria, cara. A teoria da origem do mundo. Por isso que é evangelho o nome. O que acontece? Toda a origem do mundo, ele fala que existiu uma raça primordial. Né? A primeira raça. Que, na verdade, essa raça primordial de humanoides que foram espalhando seus seres ao longo de todos os planetas. Isso. E aí, chegou na Terra um que é o do Adão e outro que é o da Lilith. Só que tem uma regra pra eles. Não pode vir dois espécies dessa raça dentro do mesmo planeta. Isso. Então, um deles vai ter que entrar em estado de hibernação. Como a Lilith chegou por último, ela deveria estar no estado de hibernação. Só que a Lilith, ela chegou de uma forma violenta na Terra. Um impacto violento, né? Que causou uma dizimação. Mas isso foi o primeiro impacto. Mas isso foi bilhões de anos atrás, né? Mas causou o primeiro impacto. E essa queda causou uma destruição de um equipamento dela, que é a lança que ela tinha. A lança que permitiria causar a hibernação. E aí, como essa lança estava danificada, ela não poderia entrar em hibernação. Então, o Adão entrou em hibernação. E ele mesmo pegou a lança e enfiou nele mesmo e pronto, ele entrou em hibernação. E aí, cada um, na verdade, até ficou em cada lugar do planeta. Do planeta. O Adão, ele ficou lá perto da Antártica, que eles chamaram lá naquela cápsula que ele tava, a Lua Branca. E a Lilith, ela ficou perto ali de Tóquio, ali. A outra cápsula dela, que é a Lua Negra. E aí o Adão estava lá, preso, ou em estado de hibernação. E a Lilith, ela tem a chamada fruta do conhecimento, que espalhou seres com formas pensantes e tudo mais. Enquanto que o Adão, ele tinha a fruta da vida. E ele não pôde ser liberado dessa fruta da vida. Então você teve todos os seres da Lilith, os descendentes da Lilith espalhados pelo mundo, evoluindo por bilhões de anos e tudo mais. Até que a gente teve a humanidade. E nessa questão da
humanidade, você teve 15 anos antes da história acontecer, a humanidade encontrou o Adão e queria chegar perto do Adão e despertar ele. Só que e foram lá na Antártica, e quando tentaram despertar ele, isso acordando ele, e causou o chamado segundo impacto, que destruiu praticamente o hemisfério sul. E assim, o que os anjos estão querendo agora? Que o Adão foi acordado, o Adão criou esses anjos, e esses anjos querem se encontrar com a Lilith. E a Lilith tá lá na Lua Negra, que está nas profundidades de Tóquio, na base da Nerve, e estão ali tentando encontrar. E por isso que a Nerve tá tentando atacar esses anjos, pra impedir isso. Mas na verdade isso aí tem todo um outro plano, que é o plano do projeto de instrumentalidade humana, que é essa parte mais complexa, ou talvez crucial, de toda a história do Evangelho, né? Porque esse projeto da instrumentalidade humana é, na verdade, um projeto criado por uma organização poderosa, a CILI, que, na verdade, são pessoas poderosas, e eles perceberam que a humanidade não tem mais jeito. E qual é o melhor jeito, então, de arrumar a humanidade? É fazer elas evoluírem. Evoluírem de uma forma forçada. Como que é essa evolução de forma forçada e controlada? É fazer o terceiro impacto de forma controlada. Como é que fazer esse terceiro impacto de forma controlada? É fazer com que você faça Adão e se encontrar com a Lilith. Só que os anjos estão no meio do caminho. Então, a Cili criou esse braço militar chamado Nerve, vai fazer com que esses clones da Lilith, ou do Adão também, que são esses Evas, destruam esses anjos, enfraqueçam Adão. Adão enfraquecido vai fazer com que a Lilith se encontre com o Adão, e aí causa o terceiro impacto. Então, quando você tiver um contato entre Lilith e Adão, o terceiro impacto já vai iniciar. Isso. O que aconteceu nessa história, então, é que o Shinji quer salvar a Arei. A Arei tá dentro de um anjo, que é um filho de Adão. E o Shinji, ele tá dentro do Eva 1. Os outros Evas são clones do Adão. Isso. Exceto o Eva 1, que é um clone da Lilith. Então, quando o clone da Lilith, ou que é um pedaço da Lilith, se encontrou com um pedaço do Adão, quando digo encontrar, é o núcleo. É o núcleo, não é a parte periférica total ausente, né? Porque senão ele já teria causado outros impactos lá com outros anjos. Não, ele encarou o núcleo do anjo ali. Então, uma vez que ele começou esse encontro e conseguiu resgatar a Arei, encontrando ele, iniciou o terceiro impacto, o movimento do terceiro impacto. Só que ele foi parado a tempo. Teve a outra criança, o Kaoru, que lançou a lança dele lá e impediu a conclusão do terceiro impacto. Isso. E aí acaba o Evangelion 2.0, né? Isso. O Shinji, ele ficou num estado de hibernação, encapsulado no espaço, só que a humanidade sofreu esse início do terceiro impacto. Então teve um efeito colateral. Sim. Só que a gente só vai saber tudo isso no Evangelho 3.0, né? Isso. Já foi Evangelho 3.0. Isso. Então, assim, e todo esse finalzinho do filme do Evangelion 2.0 é original. Não tá no mangá, não tá no mangá, não tá dentro de Evangelho, não tá no anime. E eu lembro que pegou muita gente surpresa quando o pessoal tava assistindo, né? Eu também, né? Eu falei, pera, isso aí tá muito diferente, né? E aí, quando o terceiro filme aparece, é tudo diferente, mudou tudo, teve time skip, sabe? Não, assim, quando apareceu aquela personagem nova, a Mari, já o pessoal achou, ó, isso aqui é nova, essa personagem. O que mais é novo? O final dele. E tanto que, assim, esse movimento do Kaoru salvando e impedindo totalmente o início do terceiro impacto é pós-crédito. Então pega muita gente de surpresa também. Sim. Porque, você tá vendo o filme, o Shinji começou um movimento que é o terceiro impacto. E acabou o filme. Não, mas aí você tem o pós-crédito. Tinha pós-crédito. Tinha um pós-crédito. E o pós-crédito, ele impediu o início, de fato, do terceiro impacto. Senão toda a humanidade já teria ido pro ralo, né? Com o projeto de instrumentalidade humana. E aí você tem o terceiro filme, o Evangelion 3.0. E o Kenoshi Redu. E aí mudou tudo. É diferente, porque você tem um time skip de uns 15 anos, mais ou menos. É muita coisa, cara. E aí, putz, a Asuka, tipo, tá muito mais velha. Só que eles falam, por conta de, não sei, porque a gente tá dentro do Eva, sei lá, a gente não consegue envelhecer, né? Não, e a Asuka tá com um tapa-olho ali. A Asuka e a Mari estão agora numa outra organização paramilitar contra a Nerve, sabe? Pra atacar a Nerve. E o Shinji tava lá preso ali uns 15 anos no espaço, resgataram ele, conseguiram salvar, só que botaram toda a culpa nele. Olha, tá vendo? Você é o culpado de tudo isso, você causou essa destruição, você causou essa morte. Vamos botar um colar em você que explode, sabe? Então você é culpado e ele ficou lá na merda, né? E assim, não, eu só queria salvar a Arei, mas, cara, você fez merda. É isso. Ele quis fazer o bem
de forma, sei lá, nobre ou egocêntrica, talvez, e ferrou o mundo, né? Mas a história se envolve porque nesse filme ele deixa de ele estar junto com a Rei e com a Asuka, mas ele passa a estar muito tempo com o Kaoru, né? Isso, o Kaoru tá lá. O Kaoru é a chamada... Quarta criança, talvez quinta criança, enfim. Enfim, o Kaoru salva ele, resgata ele, vamos lá pra Nerve ali, tentar ver o que tá acontecendo ali, atacar a Nerve e tudo mais. Aí a Nerve percebe o Shinji ali, percebe o Kaoru, mandam atacar eles, essa organização paramilitar ali da Asuka, da Mari, né? Da Mari vão lá, tentar salvar o Shinji e tudo mais. Tem toda uma questão de destruição. O Kaoru morre, explodido na frente do Shinji. O Shinji fica putaço e tudo mais. E aí tem início a quase um quarto impacto também. Culpa do Shinji de novo, sabe? Então é uma história bem diferente. Original, completamente interessante. Só que deu muita dor de cabeça pro Hideaki Anno. Por quê? Porque sofreu críticas com ele. Tantas críticas que ele falou assim: desisto, não quero fazer mais nada, chega, não quero mais continuar com essa porcaria. Fico então no estado de depressão. Aí, como ele entrou nesse estado de depressão, o amigo dele, o Hayao Miyazaki, levantou ele. Vamos lá, cara, eu ajudo você. 2 depressivos, né, ali por... Não, assim, chamou ele pra fazer Vidas ao Vento. Vamos lá, vamos fazer outras coisas enquanto você não fica pensando no quarto filme do Evangelion. Aí ele foi fazer também os filmes lá do Shin Godzilla, né? Pra recriar a franquia Godzilla. Enquanto isso, tava ali. Ficou um bom tempo parado esse filme aqui, né? O Evangelion 3.0 mais 1.0. Que é o quarto filme. Que aí vem o quarto filme, de fato, pra encerrar toda essa... que o pessoal chama de quadrilogia. Sim. Nesse caso, né? Porque, na verdade, ele fecha de forma definitiva o que é o Evangelion. Exato. Né? E aí, na verdade, é o contra-ataque. De tudo. É tentar acabar de vez com a Nerve. O Shinji encarar o pai dele. Isso. Entender qual que é o problema do pai, né? Exato. O pai que ele só queria, na verdade, reencontrar a esposa, né? Porque ela morreu na explosão ali do segundo pacto. Acho que era isso. Então, ele morreu ali e achava que... usando todas essas habilidades aqui do impacto, ele poderia reencontrar a esposa. E ele não consegue ver que existe o fruto dele com a esposa que tá ali na cara dele, que é o Shinji. E o Shinji vai encarar o pai, não só na porrada, mas também no diálogo. E psicologicamente, né? Dentro do metrô. Dentro da CPTM, linha 9 Esmeralda. Não, de tudo. Dentro daquele universo ali de antimatéria, alguma coisa. O anti-universo, na verdade, né? O que vale é o poder da imaginação. Então tem de tudo, cara. E é legal, porque você vai vendo todo o universo sendo passado em vários lugares, a batalha, as lutas, e no fim, quando você tem a derrota final ali, né, da Nerve e tudo mais, a reconstrução do mundo. Você reconstrói de forma legal, porque você vai vendo tudo sendo apagado. A animação sendo apagada pra um esboço, pra um meme, pra um rascunho, pra um branco, e depois ele reinicia tudo. Exato. E fica legal, cara, nesse reinício. E eu gosto bastante desse final, porque, assim, me pegou muita coisa de surpresa. Pô, do nada, se eu não me engano, o estilo de animação muda. Não, de tudo. 3D até uma parte... Por quê? Porque eles estão batalhando num mundo, cara, da imaginação. E a imaginação pode ser qualquer coisa. É isso que vale a regra. E o final, ele é bastante esperançoso, né? A gente não sabe se a Rei sobreviveu. Não, assim, o Shinji, ele vai falar com cada uma das pessoas. Não sei o que aconteceu com a Areia, assim, mas ele vai falando, beleza, obrigado por tudo, obrigado por tudo, e pronto. Se despede, e aí tem a reconstrução do mundo, e a gente vê o nosso mundo ali. Né? E é o nosso mundo, né? Sim. Porque a gente vê exatamente como ele é, assim, pronto, você pega cenas do Japão, daquela estação de trem lá e tudo mais, né? Então é o nosso mundo, ele está no nosso mundo agora. Sim, o mundo de Evangelho já não existe mais, ele foi apagado. Não tem mais esses problemas aí do impacto, dessa raça primordial, dos anjos, Evas, o Adão, a Lilith. Não tem nada disso. Agora é o nosso mundo, que ele foi reconstruído. E o que você interpreta desse final? Você acha que é um final definitivo? Você acha que é um final que faz jus ao todo esse tempo de espera de Evangelho? Faz. Demorou bastante. Mas é um final bom. Final bonito. É um final esperançoso. É esperançoso,
Então, assim, acabou aqueles problemas todos psicológicos, foi bem pro Shinji. O Shinji, ele conseguiu se livrar dos seus demônios interiores, né? Conseguiu falar com o pai, conseguiu se esclarecer com ele, conseguiu ter o diálogo que ele precisava ali, né? Com o pai, os problemas, salvou o mundo reconstruído com umas pessoas felizes agora, né? Então é um final bom. E pra mim é o definitivo, porque não deveria ter mais nada. Vai ter o quê? Vai voltar toda aquela desgraça do mundo? Roubou de novo esse saco, né? Não, cara, não precisa. Então, se a gente olhar o Evangelho como um todo, né? A obra como um todo, você acha que é um bom anime? Você acha que é uma boa obra? Você acha que é uma obra que é o que umas pessoas dizem, todo fã de anime precisa assistir? Vamos lá, todo fã de anime precisa assistir. Agora, como cada um vai julgar, eu não sei. Tem aqueles que não querem saber, só querem assistir uma boa batalha. Tem outros que querem pensar, filosofar. Tem outros que querem realmente discutir, relaxar. Não sei, de tudo, cara, assim. Agora, ele é um barco. Ele é importante. Ele criou algumas tendências. Ele causou a chamada desconstrução do gênero do mecha. Exato. E dos animes clássicos como a gente via antigamente, né? E se você não viu o Evangelho, pelo menos você já ouviu a música de abertura dele. Cara, ela tá aí tocando em toda hora, em todo momento, em qualquer lugar. Em qualquer evento, qualquer programa musical, tá lá alguém cantando essa música. Exato. É isso, então eu tenho que ver, cara. Assim, eu acho que é bom. Se a pessoa vai gostar, isso é outra história. Eu acho que assim, eu acho que Evangelion pra... A época ele foi muito disruptivo. E eu acho que até pra época mesmo. As pessoas elas não estavam talvez preparadas pra época pra algo como Evangelion, né? E até o estúdio de animação, né? Mas eu acho que ele é complexo. É uma obra que você precisa ter muita interpretação pra você assistir, ter muita abstração. Assistiria hoje em dia os animes clássicos. Eu acho que os filmes são a obra definitiva. 1.0, 2.0, 3.0, 3.0 mais 1.0. Sim, os 4 filmes do Rebuild. Eu acho que o anime e o The End of Evangelion, eu acho que são... E principalmente o Death and Rebirth of Evangelion, esse é a pior coisa que já foi feita, sabe? Então você pode esquecer e tirar eles da conta, assim. Eu acho que o máximo que você pode assistir o anime é mais pra ver como era, sabe? Essa visão de animes dos anos 90 e essa coisa melancólica, sabe? Que você encontra em animes como Evangelion. Eu acho que até Cowboy Bebop tem um pouco, sabe? Mas eu acho que Evangelion ele é importante por causa da desconstrução do protagonista, né? Ele é um protagonista que ele tem defeitos, é um protagonista que ele tem medo, é um protagonista que ele foge, ele é um protagonista que ele busca solidão e ele tem dificuldade de interpessoal com as pessoas. E ele desconstrói o gênero, não só de mechas, mas o gênero, sabe, de animes de luta, de animes de esperança e tudo mais, né? Porque no começo é um anime que ele não terminava bem, né? Ele não trazia a esperança e a profundidade de, olha, pô, que bom, os protagonistas atingiram os objetivos, os sonhos, etc. Não, ele é um anime bem melancólico. E por isso ele traz muita abordagem sobre depressão. Então as pessoas, elas têm essa interpretação. Mas os filmes eu acho que são as obras definitivas, porque você ainda, além de tudo isso, você tem as camadas muito sobre o que ele explica por causa das teorias, né? Sobre o cristianismo, sobre como é que ele se aborda dentro do anime. Você pode nem entrar de uma forma muito profunda nisso, sabe? Porque se você encarar uma obra como um todo, até de uma forma superficial, ainda é boa. Então eu acho que Evangelion é uma obra boa. Eu acho que o Hideaki Anno, ele é uma pessoa muito consagrada dentro da indústria das animações, sabe? Eu acho que, sim, Evangelion eu não acho que ele é superestimado. Eu acho que ele é bom dentro do que ele... Muito bom dentro do que ele se propõe. Ele é confuso às vezes. Eu acho que você tem que ter uma camada de abstração pra compreendê-lo, sabe? E não é anime pra todo mundo, mas eu acho que todo fã de anime precisa vê-lo pra, sei lá, ter sua própria sentimento, sabe? Assim, é que tem alguns animes que é importante a pessoa saber que existe, sabe? Não precisa ver ou gostar e tudo mais, mas sabe que existe e entende ele. Tipo, Cowboy Bebop, Akira... Isso. Ghost in the Shell, se quiser, o filme, né? E o Evangelho também, sabe? Tem mais um monte aí. Você precisa ver e gostar? Não. Mas sabe que existe? Sim. Exato. Se tiver curiosidade pra ver, veja. Se vai gostar, eu não sei, tá? Cada um tem um gosto. Agora, os filmes desse do Rebuild, principalmente, dá pra achar facilmente de forma oficial. Tá no Prime Video. Tá na Netflix, não tá? Não, na Prime Video. Foi na Prime na Netflix tá a série normal, tá o anime clássico. E eu acho que o Rebuild, o Death e o End Evangelho, não lembro se tava na Netflix ou em outro lugar. Eu assisti no Prime, eu acho. Eu lembro que eu assisti todos de forma oficial. Bom, os 2 primeiros filmes eu tinha em DVD, porque a Paris Filmes chegou. Só que aí a Paris Filmes parou de fazer esses cadenados de DVD aqui, porque tava demorando. O último filme demorou 9 anos pra ser lançado, então não tinha como ter paciência. E foi um presente pros fãs, de verdade. Eu dificilmente, eu não encontrei ninguém que não tenha gostado, sabe, do 3.0 mais 1.0. Acho que todo mundo gostou.
É legal, eu gosto. É diferente, é diferente. Encerramento de trocentos anos aí de, tipo, maluquice que aconteceu com o anime, ele só encerrou e falou, olha, isso aqui, sabe? Consegui voltar e encerrar bem. Qualquer coisa, leia o mangá também, o oficial, não o spin-off, que é uma porcaria. Nossa, ainda tem spin-off, que droga, cara. Bom, a gente discutiu aqui sobre Evangelho como um todo, sabe? Sobre a obra, né? Uma obra que já completou, acho que quase mais de 30 anos, né? Acho que mais de 30 anos, né? Inclusive. A gente tá no período de comemoração de 30 anos, né? Mas a gente quer saber de você, espectador ouvinte, né? Quando que você começou a assistir Evangelho? Se você assistiu, quais as suas impressões? Se você assistiu na época que o anime estava sendo lançado, o que você tinha achado dos finais, né? Se você assistiu as outras obras de Evangelho que foram lançadas, né? Ou os outros filmes, né? O que você achou dos finais, né? Qual você mais gosta, né? Se você gosta do final de Evangelho e tudo mais, comente nas nossas abas de comentários do Spotify e do YouTube, tá? Aproveite para deixar o joinha no YouTube e estrelinhas no Spotify, tá? Isso é muito importante pra gente. Entre lá na página do episódio e dê estrelinhas. Não deixe de seguir também e se inscrever, certo? Valeu.